Bom dia, meu irmão e minha irmã. O momento da escola dominical, ele nos coloca diante da bênção de pensarmos sobre a palavra de Deus. E é nesse espaço que Deus nos oportuniza que nós gostaríamos de conversar com você sobre uma experiência muito emblemática e muito importante para mim e sem dúvida para você, mormente levando em consideração o atual momento. Mas ainda que a gente possa tirar, e iremos fazer isso, algumas lições para o nosso tempo atual, é importante também nós somarmos, buscarmos conhecimento bíblico, não só daquela parte que nos impulsiona para termos uma vida de acordo com a palavra de Deus, é o que nos importa, sem dúvida, mas também é fundamental para a solidificação da minha fé e da sua experiência de fé que nós tenhamos cultura bíblica. E a escola dominical é um espaço que se dedica a isso. Eu espero que esse nosso tempo, onde nós iremos passar em conjunto, ao redor da palavra de Deus e pela iluminação do Espírito de Deus, nós possamos fazer as duas coisas. Amealhar, arregimentar, reunir conhecimento bíblico, que é fundamental para a nossa fé, mas também que possamos, à luz do que a palavra de Deus nos mostra, trazer contribuições para que a nossa estrutura espiritual mais madura e mais consistente possa nos colocar diante do desafio de sermos igreja, testemunharmos a palavra do Senhor e sermos uma referência de um mundo transformado e transformador no século XXI. É o nosso intuito. Nesse ambiente, eu gostaria de convidar que você estivesse conosco meditando sobre o livro de Números. Olha só, né? Eu faço aqui, de maneira muito simpática, uma homenagem aos nossos irmãos do Conselho da Igreja. Antes de qualquer coisa, pergunte para um dos presbíteros da nossa igreja como eu gosto de números. E, em especial, gostaria de fazer uma homenagem ao presbítero Vitor Camarinha, porque reunião do Conselho da Igreja sem os gráficos do presbítero Vitor e sem os números que ele apresenta é uma reunião meio sem graça, vou me permitir dizer assim. É um carinho muito grande, nós temos um ambiente muito gostoso no nosso conselho, eu me permito fazer essa brincadeira no início. Mas o livro é o livro de Números. E o livro de Números, ele é assim denominado porque ele tem vários números. Desculpem alguma coisa que talvez seja intuitivo, mas é verdade. O livro de Números é um livro que começa exatamente no Sinai. A narrativa que iremos nos prender e vamos tentar extrair lições, ela começa lá no Sinai, ou seja, o povo teve a experiência da recepção da lei, teve a experiência desse encontro unificador da sua consciência como povo de Deus naquele momento. Eles haviam recém saído do Êxodo, venceram o Mar Vermelho, venceram toda aquela dinâmica que você conhece da libertação do Egito, venceram o Mar Vermelho, encontram com o Senhor no Sinai, de certo ou de sorte, que o nosso espaço se dá exatamente no momento onde o povo está lá no Sinai e agora olha para frente e percebe que tem uma caminhada para fazer. E que essa caminhada será uma caminhada no deserto. Será uma caminhada no deserto. Dentro desse ambiente e dentro dessa constatação, o povo começa, e o livro de Números ele se preocupa em tratar dessa realidade, ele começa a se preocupar de como ele deveria fazer essa trajetória. E é importante a gente destacar o seguinte, que hoje
nós olhamos para trás e percebemos que eles ficaram 40 anos, 4 décadas, andando no deserto. Às vezes, segundo os especialistas, dando voltas. Dando voltas. Passaram 40 anos no deserto. É bem verdade, como eu estou tentando dizer nesse momento, que naquele momento específico, eles não poderiam imaginar quanto tempo eles passariam andando no deserto. E essa é uma das questões que nós gostaríamos de conversar com a irmã e com o irmão à luz da mensagem que nós podemos recolher do livro de Números. Porque este tempo que eles passarão no deserto, ele está diretamente proporcional ao contexto da obediência que o povo dedicou ao seu Senhor. E de um coração duro, meu querido e minha querida irmã, na verdade o deserto ele serviu pedagogicamente para tentar amolecer. Mas a gente vai ver, não na aula de hoje, mas na aula do domingo que vem, que foi difícil. Né? A situação não foi fácil. Mas aquele povo não tinha alternativa. Ele tinha fugido do faraó, estava sem terra, não podia ficar no deserto, tinha que caminhar para diante. O livro de Números, portanto, e aí eu já estou diretamente falando um pouco do livro, ele começa, pelo menos a nossa abordagem sobre ele, tem como referência o primeiro censo que é estabelecido logo no primeiro capítulo. Quando você abre o livro de Números, você vai ver que existe uma preocupação em verificar quantos homens aptos para formar um exército seriam necessários. E por conta da trajetória da caminhada que eles teriam que implementar até Canaã, até a Terra Prometida. Então, para quem gosta de números, isso é uma coisa que eu sugiro que você fique vendo, lendo. Se estabelece um censo tentando encontrar todos os homens de 20 anos para cima que pudessem ser aptos a defender o povo. Essa é uma preocupação. E aí você vai estabelecer, vai ser verificado lá no capítulo 1, essa tentativa de você chegar a um número que se pudesse saber com quantos eu poderia contar para formar um exército. É interessante que os comentaristas do Antigo Testamento, né, John Bright, Metzger e outros mais clássicos, eles são todos unânimes nesse sentido, de dizer que esse número que se chega com esse recenseamento é um número hiperbólico. Né? É um número que, na verdade, ele não é expressão da realidade, matematicamente dizendo, cartesianamente sendo estabelecido, mas por conta de algumas circunstâncias. Fazendo a conta, segundo os comentaristas, esse primeiro censo teria computado algo em torno de cerca de 606.550 homens. 606.550 homens. Se você levar em consideração que são homens de 20 anos para cima, os estudiosos dizem que isso daria, em números redondos, algo em torno, com margem de erro para menos ou margem de erro para mais, de 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas. E os comentaristas dizem que isso não seria possível, que tanta gente tivesse saído do Egito, enfim, muito embora a força de trabalho mais expressiva naquela época fosse exatamente o povo de Israel. Bom, seja como for, o que eu queria demonstrar, e essa é uma premissa daquilo que estamos aqui estudando, é que esses 3 milhões de pessoas, com os 606.550 homens para a montagem de um deserto, esse pessoal é um pessoal que, quando chega lá no final do livro de Números, tem um segundo censo. Esse primeiro censo é o censo da saída do Sinai. Ou seja, logo após a experiência do Sinai, faz-se esse censo. Lá para diante, quando o povo se prepara para começar a campanha militar, para tomar posse da terra que Deus havia lhe dado,
se faz um segundo censo. E é preciso que a gente compreenda o seguinte, né? Esse segundo censo também estabelecendo homens de 20 anos para cima, que pudessem pegar aí uma arma e poder defender o povo naquela empreitada que não era fácil. É interessante que do povo que sai do Sinai até o povo que chega na antevéspera, no limiar da campanha militar de Canaã, só 2 estavam vivos. Todos morreram. Todos morreram. E dentro do conceito de todos eu coloco Moisés, ficou pelo caminho, Arão ficou pelo caminho, e todos aqueles que saíram do Egito. Só 2 chegaram no final. Meus irmãos e minhas irmãs, se eu me faço bem entender, daquela turma de 600 e tantos mil pessoas, homens, daquele grupo de 3 milhões de pessoas, vamos imaginar que os números sejam corretos, só para a gente raciocinar, de 3 milhões de pessoas, só 2 pessoas chegam no segundo censo. Ou seja, o segundo censo, ele contou tanto no primeiro quanto no segundo com esses 2, Josué e Calebe. Os outros ficaram pelo meio do caminho. Sabe, meus irmãos, ficar pelo meio do caminho, a gente precisa ter muita responsabilidade para dizer isso. Ficar no meio do caminho depende não só de uma série de circunstâncias, mas o texto nos fala que depende fundamentalmente da minha opção em obedecer o Senhor ou não. O que eu quero dizer nessa linha é que esses 40 anos, eles não foram projetados, digamos assim, no desejo do coração de Deus, né? Deus não tinha esse plano. Os 40 anos da trajetória que o povo teve no deserto foi uma contingência da dificuldade do povo se ambientar com o seu relacionamento de fé com o seu Deus. É bem verdade, a gente não pode esquecer que o povo estava lá 430 anos no Egito, cheio lá de deuses, cheio da espiritualidade egípcia. Quer dizer, era um povo que passava... E vejam, meus irmãos, nós estamos falando de 430 anos. É muito tempo. Quer dizer, gerações e gerações foram passando, foram se sucedendo, e o povo lá é escravo no Egito. Então, havia uma dificuldade crônica, né, insuperável, porque o povo tinha que construir uma forma de relacionamento com seu Deus. E isso não se faz de uma hora para outra se o seu pai, se o seu avô passaram para você uma forma de agir e de ser, e agora você tem que dar um boot no sistema, para usar uma expressão moderna, e repaginar tudo de uma hora para outra. Isso não é fácil. Então o povo, ele chegou lá, no deserto, o Sinai se deu, o encontro com Deus se estabelece, as normas se colocaram, os 10 mandamentos vieram, mas era preciso mais. Era preciso que o povo aprendesse didaticamente a conviver e ser povo de Deus. Isso não foi fácil. Aquela geração toda foi uma geração que chegou ali tendo que se reinventar. Aliás, existe uma situação também interessante. Não podemos esquecer que o povo, ainda que escravo, e ele tinha, portanto, uma mentalidade escrava, não sabia o que era ser um povo livre, era um povo que era um povo sedentário. Ele tinha, ainda que escravo, mas ele tinha casa, ele tinha solo. Não era dele, mas ele estava lá. Ele tinha uma rotina. Ele acordava de manhã, as coisas aconteciam como ele esperava que acontecessem, ainda que não necessariamente fossem aquelas que ele gostaria, que ele se sentiria bem, mas ele tinha uma previsibilidade na sua rotina. E você sabe, nesse momento de pandemia, mexer na rotina das pessoas não é fácil. Nós ficamos desconstruídos. A rotina nos faz bem, a rotina nos estrutura, a rotina nos coloca diante daquilo que é previsível. Isso é fundamental se você pensar em termos de ser humano. Bom, nesse ambiente, o povo que era sedentário agora é um povo nômade. Um povo que vai viver caminhando. Isso não é fácil. Para o povo poder se apropriar disso,
muita coisa acontece. Ora, o povo agora, ele era escravo, mas ele tinha segurança, ainda que escravo, e sofrendo lá o chicote do dominador, mas era um povo que estava protegido pelo Império Egípcio, que era o grande império daquela época. Agora o povo, ele está andando num deserto, ele está se submetendo a ataque dos povos vizinhos. Ele não tem terra, ele não tem exército, ele tem que se virar para proteger a sua própria família, os seus e a si mesmo. Ele vai ter que se expor, porque vai ter que andar de um lado para o outro. E assim, se estabelecendo, ele vai se expor por toda essa circunstância que estamos aqui conversando com você. E o povo era um povo que vivia num mundo politeísta, de deuses estabelecidos por imagens. Agora, ele vai dizer, só tem um Deus, um só. Outra coisa, esse Deus não tem imagem. Você vai ter que cultuá-lo por aquilo que a sua mente puder aprender. A sua fé, a sua relação com ele, é uma fé, uma relação que nasce daquilo que você pode compreender de algo que você não enxerga. Então, não sei se eu me faço entender, mas o livro de Números, ele nos coloca diante de um povo que às vezes a gente olha para o povo de Israel e fala assim, esses caras, poxa, ficaram 40 anos no deserto, também tinham que ficar mais tempo, porque só fizeram coisa errada, só vacilaram, numa linguagem mais coloquial, só fizeram coisas erradas. Os caras ficaram dando volta. Essa geração inteira, ela morreu no deserto. Olha que interessante. A geração que sai lá do Egito, passa o Mar Vermelho. Essa geração que está no Sinai, recebendo os mandamentos, tendo aquela impressionante experiência de ver Moisés trazer as tábuas. Essa é a mesma geração que vai ter que andar no deserto com todos esses desafios. Vai ser uma geração que vai dar trabalho, vai ser uma geração que vai dar dor de cabeça. E sabe, meus irmãos e minhas irmãs, isso tem um preço. Primeiro, o preço do deserto. Ficaram 4 décadas lá. Não precisavam. Esse é um ponto que eu queria explorar. Quando eles saem lá do Sinai, buscando o caminho da Terra Prometida, não precisavam ficar esse tempo todo. Esse tempo todo se deu, veio à tona, se tornou uma realidade, às vezes muito dura, por conta de um coração duro. E às vezes a gente gosta de colocar a culpa em Deus, né? De tudo aquilo que acontece, nós achamos que Deus é o grande culpado. Quando às vezes, e é preciso ter humildade, aquilo acontece e aquela situação se dá por conta do meu e do seu coração indiferentes e endurecidos. Eu queria insistir nessa ideia, porque, vejam, ficar pelo meio do caminho no contexto do livro de Números não é um plano, não foi um plano que Deus concebeu. Deus não tirou o povo do Egito para que ele morresse no deserto. Até porque se Deus chegasse e falasse, olha, vou fazer o seguinte, vou te tirar desse seu cativeiro, vou te colocar num deserto e vou te avisar um negócio, você não vai chegar na Terra Prometida. Esse sonho de um espaço onde você vai ter liberdade, cara, não vai acontecer assim. Vou te dizer o que vai acontecer. Eu vou te tirar da terra do Egito, você vai sair dessa situação ruim e vou te colocar num deserto. Olha que coisa maravilhosa para você. E você, meu jovem, minha senhorita, você vai morrer no deserto. Meus irmãos, Deus não fez isso. Não, Deus não fez isso. Deus deu para eles uma caminhada dura, porque a liberdade tem seu preço. A liberdade, ela não se conquista, ou melhor, ela não é recebida de mãos dadas, mas ela se conquista. Ou através da nossa atuação, que ela é sempre bem-vinda, mas também numa circunstância de dependência de Deus. Na verdade, meus irmãos, o deserto estava querendo ensinar para aquele povo que ele deveria depender do seu Senhor. Mas qual foi a opção entre depender do Senhor e ficar pelo deserto? Você vai ver que a opção, infelizmente, foi
ficar no deserto. Aquela geração que sai do Egito, só 2 chegam para poder usufruir daquela promessa que Deus estabeleceu. Portanto, só para você se localizar, o primeiro censo está no capítulo 1 de Números, dos versos de 1 a 54. Depois, se você quiser dar uma pesquisada, quiser dar uma lida, o livro vale a pena ser lido, ele se lê rapidamente. O segundo censo, e o segundo censo já é, como eu falei, no limiar do povo começar a campanha militar para tomar posse da terra, é lá em Números 26, de 1 a 65. Dos 2 censos, só Josué e Caleb participam. Aliás, diga-se de passagem, nesse contexto, o livro de Números ele pode ser dividido em grosso modo, né, digamos assim, em 3 momentos. Primeiro, Números de 1 a 10. É muito interessante. Esses 10 capítulos de Números, eles narram 2 meses dessa trajetória de 40 anos. Dessa trajetória de 40 anos, do capítulo 1 ao capítulo 10, nós temos tudo aquilo que se deu 2 meses após o Sinai. Bom, do capítulo 11 até o capítulo 24 é aquela trajetória de tapas e beijos, digamos assim, que o povo teve com Deus nessa trajetória, nesse percurso, né? Esse contexto se estabelece nessa divisão dos capítulos de 11 a 24. E dos capítulos 25 a 36, o povo está aí já no 40º ano. Interessante. Os 10 primeiros capítulos, eles tratam dos 2 primeiros meses após o encontro do povo no Sinai. Dos capítulos 25 a 36, o povo já chegou no limite da sua trajetória. Agora ele tem que tomar tomar pé da situação e enfrentar o desafio de tomar posse da terra, que não vai ser entregue de mão beijada. E, por derradeiro, nos capítulos de 11 a 24, nós temos aí esse caminho de dificuldade, de embates consigo mesmo e com o seu Deus que o povo desenvolveu. E é nesse núcleo que a gente percebe que o povo fez uma opção. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do povo. E, meus irmãos, minhas irmãs, essa será a tônica desse difícil caminho que o povo irá empreender. Veja, o povo faz um censo, mas dentro desse censo não se computam os levitas. Os levitas, eles não são contados como sendo aqueles que poderiam integrar o exército. O levita, ele é uma tribo separada para a atividade cultica. Nós talvez pudéssemos dizer que nós tínhamos dois grupos. Temos o grupo dos sacerdotes, e Arão pontificava nesse sentido, Arão, Moisés, Miriam, né? Eles pontificavam nesse sentido como sacerdotes, eram aqueles que ministravam a liturgia da adoração, aqueles que lideravam esse movimento de adoração ao Senhor, mas aqueles que serviam na casa e que faziam todos as atividades dessa adoração, que era ministrada pelo sacerdote, eram os levitas. Os levitas faziam todo tipo de trabalho sob a supervisão dos sacerdotes. A gente não pode esquecer que esse povo é um povo nômade, que eles vão ter que caminhar com o tabernáculo, eles vão ter que levar tudo aquilo naquela trajetória, aquele caminho, que não deve ter sido fácil. Eles tinham que montar tudo aquilo, levar tudo aquilo, quando eles parassem, montar de novo toda aquela estrutura de culto e assim por diante, ao longo daquela caminhada que eles estavam empreendendo. Se é possível assim dizer, o levita, ele teria como missão específica cuidar do tabernáculo e da sua mobília, tudo aquilo que dizia respeito a os elementos que compunham a ambientação onde o culto deveria ser feito, como também tudo aquilo que fosse necessário para a realização dos sacrifícios. O levita ele era separado por conta de uma exigência de pureza para poder ajudar na administração
estabelecida pelos sacerdotes, que era quem de fato, de verdade, conduzia toda a liturgia daquele ambiente na velha dispensação de adoração a Deus. E vai aí uma lição, né, meus irmãos? Que é preciso que a gente gaste, invista, se prepare para poder fazer a ministração no culto e no templo. E é importante que eu e você, na nova aliança, possamos estar cientes e conscientes de que nós podemos e devemos cuidar da casa do Senhor. Cuidar não só do culto, cuidar da casa do Senhor, com aquilo que temos, com os nossos recursos, com aquilo que Deus disponibiliza para nós, os nossos talentos, a nossa saúde, o nosso tempo, que tudo isso possa ser consagrado para o serviço da casa do Senhor. Que nós sejamos, quem sabe, essa escola dominical nos ajude a compreender isso. Nós somos os novos levitas. Né? Ah, mas eu não sei cantar. Cara, o levita era aquele que cantava. Isso foi uma situação posterior. O levita aqui, nesse momento, onde o povo está constituindo esse ministério, na compreensão do livro de Números, é aquele que cuida da casa do Senhor. E olha, meus irmãos, nós estamos nas nossas casas, isolados, né? Estamos percebendo que nós somos igreja, que a igreja não depende de parede e não depende de teto, mas nós temos um teto e temos uma parede para cuidar. Nós temos coisas para serem tratadas. Nós temos circunstâncias que têm que ser administradas. E essa administração, ela é liderada pelo conselho da igreja, é verdade, mas não somos nós, os presbíteros, que temos que fazer isso. Não. Eles resolvem lá. Eu vou fazer aí a minha oferta, eu vou ser dizimista, mas eles não. Esse ministério é meu e é seu, de todos. Essa é uma lição que nós aprendemos cedo no Antigo Testamento. E veja, meus irmãos, tantas lições estão ali, nesse momento, onde o povo está se preparando para tomar conta da terra, mas ele está se preparando para ser um povo que serve no tabernáculo, que serve no culto, que essas duas dinâmicas devem falar ao meu e ao seu coração, nesse momento que estamos aqui expondo. O sacerdote e o levita, eles se preocupam com esse tipo de atividade. É fundamental que na nova dispensação nós também tenhamos essa postura. Bom, diante disso, eu queria apenas fazer um derradeiro esclarecimento, porque estamos falando aqui do censo. Quer dizer, os levitas não eram computados nesse censo. Eles não eram, porque não podiam ter contato com mortos, etc., eles não eram pessoas que pudessem se contaminar com esse tipo de situação. Mas também tinha os nazireus. Os nazireus eram aqueles que faziam um voto de uma pureza especial, digamos assim, brincando. O nazireu, ele faz um plus a mais, digamos assim, de voto ao Senhor. Aliás, interessante que o nazireu ele podia ser tanto homem quanto mulher, numa época onde as mulheres não eram bem destacadas. O nazireu, ele não podia tocar em vinho, nem nada que tivesse a ver com uvas, e ele não podia cortar o cabelo. Né? O voto, aliás, nós sabemos da história de Sansão. Sansão era um nazireu, ele fez esse voto, né, de uma dedicação específica. Esse voto ele era feito por um tempo, né, sei lá, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 2 anos. Não havia um tempo específico, mas o nazireu estabelecia um prazo para que durante aquele período ele não pudesse tocar em bebida, e na época era o vinho, e ele não cortasse o cabelo, como um voto, como um símbolo da sua dedicação especial e sua busca de pureza. O nazireu também, e o judeu tem muito essa preocupação, ele não podia encostar em morto, porque o morto, naquela concepção religiosa daquele momento, da antiga dispensação, ele era impuro, e essa impureza traria consequências para uma vida de santidade. Então o nazireu, o judeu em geral, o levita também não, o sacerdote, né, ele era um tanto quanto refratário a tocar em mortes. Por isso, o escândalo que Jesus causava com essa condição de andar com todos, falar com todos, né? E muitas vezes, quando Jesus, por exemplo, no caso de Lázaro, quando tocou em Lázaro,
ele estava ali afrontando diretamente, ostensivamente, uma preocupação que era central naquele contexto religioso ao qual ele estava inserido do judaísmo, né? Então, nesse ambiente, esse povo que é recenseado é um povo que caminha nessa trajetória, mas com esses ministérios específicos que nós estamos aqui comentando com os irmãos. Bom, é o momento de terminar, né? Já estou falando há mais de meia hora. O livro tem várias lições, mas eu queria, entre o primeiro censo e o segundo, nós tivemos aqui uma longa e nem sempre amena trajetória, caminhada do povo com seu Deus. O deserto e os desafios que ele trazia foram vividos da pior maneira possível, com um coração duro. E, olha, meus irmãos, minhas irmãs, eu já estou fazendo até uma ponte com a próxima aula, isso foi um desafio muito grande. Eu queria ler 3 versículos, 4, só para dizer para você. Primeiro, Números 11, verso 11, que é um desabafo de Moisés. Números 11, verso 11. Moisés diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Meus irmãos, se você pegar, minhas irmãs, esse texto, você vai ver Moisés desabafando com Deus, falando: Senhor, não aguento, está pesado, isso não é fácil, não dá. Moisés não está... Moisés está quase que entregando os pontos. Você vai ver que Deus ele suscita 70 ajudadores para Moisés, mas, meus irmãos, a caminhada foi difícil. Mais difícil do que o sol e que o deserto foi o coração duro. Lá para frente, lá em Números 12, nós temos uma encrenca familiar entre Moisés, Miriam e Arão, ou seja, entre os 3 irmãos. Lá em Números 12, diz assim, eu vou ler os versos 1, 2 e 3. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita, que era uma mulher etíope, que tomara, pois tinha tomado a mulher cusita. E disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Ou seja, meus irmãos, Moisés, ele submeteu a uma encrenca, digamos assim, uma dificuldade de ser o líder de um povo de coração duro, e ele estava ali chorando as suas pitangas, como a gente fala com Deus: Senhor, não aguento, não dá. O que é isso? Isso é um castigo. Moisés falando com Deus. Agora, Moisés estava se submetendo a um levante familiar, porque Arão, que era seu irmão, e Miriam, que era sua irmã, estavam dizendo: olha, esse negócio que Deus só fala com Moisés, esse negócio está muito esquisito. Não, o que é isso? E fazendo intriga por conta de que Moisés casou com uma mulher que não era do povo deles, que era uma mulher cusita, etíope. E aí, meus irmãos, deixa se eu me faço bem entender, Moisés estava enfrentando um povo difícil de levar, porque o coração era duro como a pedra, de dura cerviz, e agora Moisés estava enfrentando uma crise familiar, onde a liderança dele do povo estava sendo questionada, vejam, pelo seu irmão e pela sua irmã. Que situação é essa? E lá para frente, lá no capítulo 16, a gente vai ver os levitas, eles questionando a liderança de Moisés. Lá no capítulo 16, é o chamado Levante de Coré, né? Coré, filho de Izar, ele diz assim, versículo 16, 2, levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Então ele fala o seguinte: olha, Moisés, para com esse negócio. Todo mundo aqui é santo. Você não é melhor do que ninguém. E olha, desculpa, a gente vai resolver essa parada aqui. 250 pessoas, são 250 levitas.
ok? Vão bater de frente com Moisés e com Arão, dizendo, olha, não, desculpa, tem algo errado nesse pagode aí, essa parada não é assim não. E vocês estão achando que vocês são melhores do que ninguém, do que todo mundo? Ninguém é melhor do que ninguém não, tá todo mundo junto aqui. Meus irmãos, minhas irmãs, esse povo ficou rodando no deserto 40 anos. Esse povo se preparou para caminhar no deserto. Ele se estruturou para caminhar no deserto. Ele fez um censo, preparou-se aqueles que iriam defender o povo. Houve a preparação daqueles que iriam ministrar no templo. O tabernáculo foi estabelecido. Mas uma longa caminhada se deu e, meus irmãos, só chegam 2 do outro lado. Porque só 2 foram fiéis ao Senhor. E eu queria terminar dizendo isso, que ficar pelo deserto, muitas vezes, é uma opção. Ficar no deserto, muitas vezes, é uma escolha. Que essa lição de escola dominical, que o livro de Números nos faça fazer a escolha correta. Que nós possamos, meus irmãos, entregar a Deus um coração maleável ao Espírito do Senhor, para que Ele possa falar a todos nós e para que nós não fiquemos no caminho do deserto da nossa indiferença e da nossa autossuficiência, que nós possamos viver um coração de solidariedade e de amor ao nosso Deus e ao próximo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.